Cristo. Hoje, a palavra ela é um alerta para que nós não venhamos enganar a nós mesmos, nem sermos enganados pelas pessoas. Muitas vezes, quando nós começamos a servir a Cristo, a servir a Deus, queremos servir ou necessitamos, né? Porque existem vários sentimentos, né? É como um relacionamento. Então, quando nós começamos a tentar, a querer conhecer Cristo, cada um vem num sentimento, cada um vem num objetivo, cada um vem num coração. O importante é que todos venham, isso é importante. Mas quando chega lá, os objetivos de te levar até Cristo são vários e diversos, cada um tem um. Mas quando nós chegamos lá, para servir a Cristo é uma maneira só, é uma base só, e é isso que as pessoas não têm acreditado ultimamente e estão perdendo tempo e perecendo com as suas vidas. Então, umas pessoas falam, pastor, eu fui para a igreja porque eu estava meio vazio, aí eu fui procurar Jesus para preencher. Pastor, eu perdi um ente querido, uma pessoa que eu amava, estava com o coração assim triste, eu fui lá para ver se Jesus me confortava. Pastor, eu estava no fundo do poço, no torniquete, morrendo afogado lá, não tinha jeito, eu fui lá para ver se Jesus me ajuda. Então, quando nós vamos tentar buscar a Cristo, são vários os corações, várias as maneiras que as pessoas chegam na igreja. Então, sim, venha como está. Mas quando nós chegamos nos caminhos de Cristo, entenda que Deus vai pôr todo mundo num patamar normal. Todo mundo num patamar igual. Ele vai colocar todo mundo na mesma base, na mesma estrutura, no mesmo alicerce. Então ele vai colocar todo mundo por igual ali. E ele colocando todo mundo por igual ali, automaticamente você tem que entender que Deus ele vai estabelecer regras para todos e as regras são iguais. Agora, quando nós estamos ali buscando uma bênção, uma vitória, um ouro e prata, riqueza, bens materiais, uma ajuda de Deus, né? É simples que você chega e vai buscar, pastor, faz uma oração, ora por mim e tal, e aí vai começar a chegar as regras para você ser aceito e aceita por Cristo. Outros vão colocar regras enganosas, né? Dizendo que para você alcançar a sua bênção tem que ter o dinheiro no meio, que se não tiver o dinheiro a bênção não vem. E isso tudo é enganoso, isso tudo é falso. Se você ler a Bíblia, você não está fazendo nada disso para Deus. Você está fazendo para o inimigo, amém? Dízimo, oferta não é para conquistar vitórias. Dízimo e oferta para obedecer a palavra de Cristo e provar que você tem amor a Deus, amor a Cristo, ao Evangelho e ao próximo que está sendo alcançado com o Evangelho propagado através do seu dízimo e da sua oferta. O dízimo e oferta prova para Deus o seu amor. E o dízimo e oferta não compra a sua bênção, como muitos falam. E o que acontece na vida delas não provém de Deus, provém do inimigo. Aí você tem que entender a palavra. E aí quando chega nos caminhos, o que acontece? A gente começa a ouvir a verdade. E a verdade, ela vai bater em alguns pontos que nós não queremos abandonar, nós não queremos sair deles. Aí a gente entende que, peraí, se eu, para servir a Cristo, eu preciso obedecer essas palavras, viver essas palavras, poxa, é difícil, eu não quero, não dá, é complicado. Então tudo bem, a pessoa chegasse para Jesus e falou, Jesus, para mim não dá, estou seguindo o meu caminho, vou procurar outro Deus, né? Poderia ser assim, já que você chega e a pessoa impõe a regra e você não quer, então segue o seu caminho e a pessoa segue a dela. Você não quer ceder a regras e Jesus não vai mudar as regras dele por causa de você. Nem por causa de ninguém. Mas ele me amou e morreu naquela cruz. Então, ele já fez isso. Então, ele já morreu naquela cruz por amor a nós. Agora, ele não vai mudar as regras dele por amor a ninguém. Deu para você entender? Esse é um engano nos dias de hoje. Aí, nós acreditamos em algum ponto que nós vamos ser aquele e aquela privilegiada em que Cristo vai mudar as regras por nós. Ou, ele não vai mudar as regras, pastor, mas ele vai me isentar. Ele vai me isentar, eu posso desobedecer aquela regra, ou a outra regra, ou essa regra, ou aquela regra, e não tem problema nenhum, ele vai me isentar. É outro engano gigantesco. Jesus, ele não isenta a regra para ninguém, e Jesus não muda as suas regras para ninguém. É para todos iguais. Como eu falei, vem para os caminhos, cada um vem com um coração, cada um vem de um jeito, cada um vem com a alma de uma maneira, cada um vem com a vida de uma maneira. Tem gente que chega nos caminhos, dentro da presença de Cristo, chegando com Cristo e está pensando em se suicidar. Veja, está no fundo do poço, está no último fio da navalha, na beira do penhasco, e encontra Cristo de verdade e a palavra, e Jesus o restaura e aquilo cai por terra. Então Jesus, de maneira alguma, ele muda. Quem muda somos nós. Só que quando nós mudamos as regras para servir a Cristo, nós deixamos de viver as regras de Deus por intermédio de Cristo e começamos a viver as nossas regras. E aí as nossas regras nos afastam de Cristo. Esse é o problema nos dias de hoje. Porque olha o que a palavra diz para nós em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 3 em diante. 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Vamos lá, 1ª Epístola de João 5, 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são
penosos. Então não tem regra de Cristo que é penosa, não tem regra de Cristo que é difícil. Por quê? Se nós estamos na presença de Cristo e o amor de Cristo está em nossos corações, é simples e prático para nós obedecermos às regras do Senhor. Então não há mandamento penoso. Deus não vai pedir regra para um ser humano impossível dele cumprir. Então não é uma regra. Quando você chega diante da verdade, da palavra verdadeira, não vai ter uma doutrina, não vai ter uma regra, não vai ter um momento que Deus vai falar para você ir para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, que seja impossível de um ser humano concluir. Então esquece, não há impossível dentro dos mandamentos de Cristo. O que há é o homem e a mulher optando, querer obedecer ou não querer obedecer. Porque se toda a raça humana querer obedecer e focar, consegue. É simples, prático e fácil. Não tem nada penoso, nada dolorido, nada difícil e nada impossível. Então, não há a palavra que se encaixe justificando que é impossível viver aquilo que Jesus está pedindo na sua palavra por amor a ele. Isso não encaixa. O que encaixa são as pessoas que não querem praticar as palavras e não querem praticar as doutrinas dele. Existem as que querem. Então, esse é o ponto. Não querer, amém, e querer, amém. Agora, o que deveria ser, uma coisa justa é quando você chega para trabalhar numa empresa e a pessoa se impõe a regra e você não quer, não gosta da regra, então não trabalha na empresa, procura outra. Não é assim? Se você vai estar num relacionamento, aquele suposto homem que é o seu futuro marido põe as regras e você não gosta das regras, o que você faz? Vai mandar ele mudar as regras? Não, as regras é dele. Arruma outro marido, outra pessoa, outro pretendente para ser o seu marido. Você encontra uma mulher para ser a pretendente da sua esposa, pretendente a ser sua esposa no futuro. Aí ela começa a pôr as regras dela. Você não vai obrigá-la a mudar as regras. Você vai dizer, essas são as suas regras? É. E ela fala, é inegociáveis. Então, maravilha. Você não tem como ser a minha futura esposa. Imagina, você encontra um rapaz que você tende que ele pode ser o seu futuro esposo, e ele fala, eu vou casar com você, mas vou continuar vivendo minha vida de solteiro, saindo com outras mulheres. Você vai falar para ele, essa é a regra? Ele vai falar, é inegociável. Então, você vai casar com ele? De duas uma. Ou você casa com ele e aceita as regras, ele saindo com outras mulheres, ou você não casa e vai procurar outra pessoa, não é isso? Você não vai obrigar a ele mudar as regras dele se ele não quer. Você encontra uma menina, uma jovem, uma mulher, e futura pretendente é futura esposa, e você gosta, vamos casar. E ela fala, eu vou casar com você, mas as regras é o seguinte, eu não tenho hora para chegar em casa, vou continuar na balada e saindo com os homens por aí. Aí você fala, essa é a sua regra? Ela fala, é inegociável. Então você vai dizer para ela, peraí, se essa é a sua regra e essa regra é inegociável, então quer dizer que automaticamente eu não vou casar com você. De duas uma, ou você casa, e aceita as regras, ou você fala, não, pastor, não vou aceitar uma regra dessa. Casar e com a pessoa ficar me traindo, saindo com outras, então você dispensa aquela pessoa e arruma outra. Jesus é a mesma coisa, as regras deles é inegociável. As regras de Cristo é inegociável. Ele é categórico. Jesus não negocia as suas doutrinas, não negocia os seus mandamentos, não negocia as suas regras. Quem negocia é Satanás. Satanás, usando os seus espíritos enganadores, seus falsos profetas, estão negociando as regras de Cristo. Mas Cristo verdadeiramente não negocia. Então, se Cristo não negocia a regra, então maravilha, não tem problema. Então deveria ser justo. Cristo não vai negociar a regra? Não. Então não quero servir a ele assim. Amém. Procura outro Deus. Não tem problema nenhum, mas não. As pessoas veem que Jesus não negocia as regras, elas não querem procurar outro Deus, querem Jesus e querem que ele mude as regras. Como ele não vai negociar e nem mudar as regras dele, o que acontece? A hipocrisia em nosso coração. Nós começamos a estabelecer as nossas regras para servir a Cristo, acreditando que ele nos aceita assim. E ele não aceita. Não, mas por amor a mim, Jesus mudou as regras. Por amor a mim, Jesus vai mudar as regras. Não, Jesus não mudou e não vai mudar as regras por ninguém. A regra é igual para todos. Você quer ver? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Não caia nesse engano. Se você está nesse engano, saia dele e vem para a verdade, que você está perdendo tempo aí e vai perder sua salvação. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 em diante. Presta aí, atenção. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Tá vendo? É o que nós estamos falando aqui, Jesus estava pregando, olha texto e contexto, para os discípulos, eram muitos,
Ele estava pregando e ele começou a colocar as regras. Olha, a doutrina é essa, a regra é essa, a palavra é essa, isso aqui você deve fazer, isso aqui não é para fazer, isso aqui é assim, isso aqui não é assim. E aí eles olham para Jesus e falam, duro é este discurso, quem pode ouvir? Peraí, Jesus, para servir ao Senhor, para herdar o reino, para alcançar os céus, para o Senhor curar, libertar e abençoar a gente. Essas são as regras? Essas são as doutrinas? Sim, são essas. E eles dizem, duro é esse discurso, quem vai ouvir? Quem vai aceitar? Quem vai viver? Quem vai querer praticar isso aí, Jesus? É o que nós vivemos hoje, a geração de hoje. Não, mas não é bem assim, eu não enxergo assim, o Jesus que eu sirvo é diferente, não é esse Jesus. Peraí, mas está na Bíblia. Mas pastor, lá em Evangelho de João 6,60, qual eram as regras que Jesus estava dando para esses discípulos? As mesmas que estão aqui na palavra de Mateus, até o livro de Judas e Apocalipse, que é a revelação, a palavra da graça. É a mesmas. Lê texto e contexto. E o povo achou que era difícil. E olha, Jesus percebeu que aquelas pessoas, por acharem pesado os mandamentos e as regras dele, aquelas pessoas iam abandonar ele. Então Jesus poderia naquele momento falar, peraí, deixa eu flexibilizar, deixa eu mudar, deixa eu entrar em acordo, vamos negociar. Quais são as regras que vocês não gostaram? Vamos mudar, vamos melhorar. Como é que vocês gostariam que fosse? Eu não quero perder vocês. Jesus poderia ter negociado com eles as doutrinas e as regras. Só que as doutrinas e as regras, para ser salvo no dia de juízo final, entrar no reino de Deus, não é doutrinas e regras de Cristo, é do próprio Deus. Então, como Jesus vai negociar o que não é dele? Porque a palavra é clara. As palavras que eu vos tenho dito não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, não tem como você negociar. Imagina, você pede um carro emprestado para o seu vizinho, chega lá, alguém quer comprar e você vende o carro. Como é que você vai negociar e vender o que não é seu? E como é que Jesus vai negociar com uma pessoa aquilo que não é dele, é de Deus? E como é que Deus vai negociar com a gente e barganhar a palavra, sendo que é igual para todos? Amém? E olha no versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpretou, isso vos escandaliza? Tá vendo? É o que nós estamos vivendo na geração de hoje. Nas últimas 7, 8 décadas para cá, só murmuramos na palavra de Cristo. Ouvimos o evangelho, ouvimos a verdade, não é bem assim, não é dessa maneira. Quem vai ouvir essa palavra? Não, esse Gregorucci é doido, eu estou pregando Bíblia, meu irmão, estou pregando graça, eu não estou pregando judaísmo. Eu não estou pregando a lei de Moisés e os profetas, judaísmo que não vai salvar ninguém. Vocês deviam ler mais a Bíblia. Deus, ele nos resgatou da lei e colocou como regra de fé e prática a diretriz da igreja a graça. Então nós estamos pregando o evangelho de Cristo. E aí Jesus, ele fala a mesma coisa. Olha o que ele diz no versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpretou, isso vos escandaliza? Então a palavra foi pregada, como essa que está sendo agora, a mesma. E Jesus percebeu que as pessoas não estavam aceitando, as pessoas não estavam querendo, as pessoas estavam murmurando, reclamando, contendendo com Jesus e falando umas com a outra. Que palavra é essa? Não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, deve fazer isso, tem que fazer, eu não vou fazer isso não. Eles não estavam em acordo, não estavam aceitando. E Jesus sabia que ia perder aquelas vidas, ou melhor, aquelas vidas iam se perder sozinhos, porque não temos como perder o que já foi perdido, porque a opção é delas, não é de Cristo. Cristo as encontrou e as chamou para vir com eles, mas eles não quiseram vir e quiseram continuar perdidos. É a mesma coisa que Jesus está fazendo através da minha vida. Está encontrando muitos de vocês que estão perdidos, não só no mundo, mas também desviados, religiões falsas e perdidos nas mãos de um emaranhado de milhões de falsos profetas que tem no Brasil, enganando vocês. E Deus, através da minha vida, está te encontrando. E você está aí perdido e perdida, ele está chamando, porque ele quer que você venha para o caminho dele. A opção é sua, vem para o caminho de Cristo para que ele possa não só ter te achado e você vir para ele, ou você tem a opção de continuar perdido e perdida no mundo, no pecado, na iniquidade, ou desviado, ou desigrejado, ou seguindo falsos profetas ou religiões falsas. Então a opção é sua. Cristo não está te perdendo, porque você já está perdido e já está perdida. Através da minha vida ele está te encontrando e está te chamando para você vir com ele, para que você possa passar para o lado dele, mas a maioria prefere continuar perdidos e viram as costas para Cristo, não aceitando a sua palavra. E olha o que ele diz no 62. Que será, pois, se vide o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Contudo, olha o que ele diz no 64. Contudo, há descrente entre vós,
pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que haviam de trair. Então, quando nós estamos acreditando que somos de Cristo e servimos a Cristo, mas nós não aceitamos a palavra dele, ele coloca o título de incrédulos. Incrédulos. E olha o que ele diz no 65, Evangelho de João 6,65. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram mais com ele. Viu? Jesus não barganhou. Jesus não negociou as regras e as doutrinas. Ele não negociou a palavra. Pelo contrário, ele pregou o evangelho, viu que o povo se escandalizou, viu que não ia aceitar. Ele encontrou aquelas ovelhas, passou as regras para elas, ele viu que eles não queriam viver, viu que eles não queriam aceitar, ele não negociou, ele não barganhou, ele não mudou, ele não alterou, ele permaneceu firme na regra que não é dele, é de Deus, ele não tem como barganhar aquilo que não é dele, porque as palavras que ele deixou para nós não é dele, é do Pai que enviou, ele fala isso para nós categoricamente várias vezes. E aquelas pessoas abandonaram a Cristo e foram embora, quer dizer, Jesus não mudou as regras para eles. Como você vai acreditar que Jesus vai mudar para você? E eu tenho várias outras passagens bíblicas que mostram para mim e para você, claramente na Bíblia, que Jesus não mudou e não vai mudar por ninguém e nem está mudando por mim e por você. Então aquelas pessoas estavam perdidas e Jesus as encontrou e deu a oportunidade para elas. Olha, eu encontrei, vocês querem ser as ovelhas achadas, encontradas, pastoreadas e salvas, ou vocês querem continuar sendo as ovelhas perdidas? Aí opta-se, não, eu quero ser encontrada, ser salva, então a regra é essa. Aí quando a regra vem, não querem aceitar, não querem viver, não é bem assim, não vou congregar nesse lugar, visita, vai, volta, mas continua no erro, continua no mundo no pecado, está desviado, continua afastado, está em religiões enganosas e falsas, algumas até que associa Jesus no meio para enganar mais ainda, a Bíblia está dizendo que não, está na mão de falsos profetas, heresias destruidoras, né, fazendo o comércio do povo, enganando, a Bíblia está dizendo que está errada, e aí a opção é sua. Você quer continuar perdido? Continuar perdida não tem problema nenhum, só que o reino dos céus, Jesus não vai buscar os perdidos e perdidas, porque ele já está buscando os pecadores e pecadoras que estão perdidos através da minha vida e chamando você para o arrependimento dos seus pecados. Ele te encontrou, a opção é sua. Quer continuar perdido e perdida? Continue servindo o teu ventre, as suas regras é a regra de homem e de mulher que contradiz as Bíblias de Cristo. Agora você fala, não pastor, eu quero ser achado e achada, limpo e purificado, abençoado e salvo por Cristo. Então vem com a gente, vem na fé. Aceita e viva essa palavra. Então aqui, as pessoas falam hoje, não, Jesus não vai perder vida nenhuma. Você acha que Jesus vai perder a pessoa? Se ela não quer obedecer, ele vai mudar a regra. Ele vai aceitar ela a si mesmo. Ele não vai perder ninguém. Não tem como perder o que já está perdido. Porque Jesus fala que quando ele prega a palavra e a pessoa não aceita, ela é incrédula. Ela não é cristã. Ela nunca esteve com Cristo e Cristo nunca esteve com ela. Ela está perdida, ele a encontra, dá uma chance dela ser a ovelha que passa para o lado dele para não ser mais perdida, mas ela opta em não aceitar a regra e assim ela continua perdida. Ela optou em ser e continuar perdida. Veja que Jesus não mudou. A Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram, foram embora, seguiram suas vidas, outras religiões, outros credos, ficaram sem religiões, se desviaram, não quiseram mais saber de Cristo. E Jesus não foi atrás para baganhar, para negociar as doutrinas que nem deles são, e sim de Deus que deu para ele como regra de fé e prática para a igreja e para ser salvo. E no versículo 67 e 68 é tremendo, né? Evangelho de João 6, 67 e 68. Então perguntou Jesus aos 12, ficou os 12 discípulos, né? O resto foi embora, ficou só 12. Porventura queres também vós retirai-vos? Quer dizer, Jesus falou, vocês querem ir embora também? Pode ir, tá vendo? Você acha que Jesus vai mudar as coisas por causa de nós? Não, a regra está lá. É nós que temos que mudar por amor a Cristo, não ele mudar por amor a nós. E no 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tem a palavra da vida eterna. Veja que Pedro e esses discípulos aceitaram o evangelho, entendeu que Jesus não ia flexibilizar a palavra, não ia barganhar, não ia negociar, não ia aceitar as pessoas no pecado, e a regra ia ser a mesma. Você quer ficar, fica, não quer, não fica, tudo bem. Jesus não mudou nada, não negociou nada, não barganhou nada, aquelas pessoas não ficaram com ele e foram embora. Estavam perdidas, foram encontradas por Cristo, mas preferiram continuar perdidas.